para Salvar foi a nossa introdução. E ela é nossa introdução pelo simples fato de quando eu comecei a pensar essa mensagem sobre ressignificar a salvação, eu pensei quais são as músicas que, de alguma forma, mais têm a ver com salvação para mim ao longo da minha história. E essa era uma delas. Uma das que dava para salvar, porque tem músicas da minha história que não dá para salvar. Essa dava mais ou menos. Então, pensei, ok, ela pode ser a nossa introdução. E a gente vai conversar aqui um pouquinho. Não vai ser muito longo, vocês sabem que eu não falo muito tempo, o que a Carol sempre reclama. Botei até aqui o meu timer para ver se eu consigo fechar aí em 20 minutos. Mas muito bem. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema. E eu trouxe algumas perguntas para vocês que, se vocês passaram pela escola do caminho, vocês já trabalharam. Mas não se preocupem, a gente vai pensar sobre elas juntos. E o Gideon não vai prestar atenção para saber qual foi a resposta de vocês, para saber se vocês lembram ou não lembram do que a gente falou na escola do caminho. Então, a primeira pergunta é: o que é salvação? O que é isso? Podem pensar um minutinho. Se alguém chega para a gente, entra ali pela porta da igreja e diz: eu acredito em Jesus, eu quero ser salvo. O que em geral, a gente aprendeu a fazer? Nada? Confessar os seus pecados e o que mais? Se arrepender. E aí, o que tem mais uma coisa? Aceitar Jesus. Como é que a gente aceita Jesus? Se convertendo. Mas qual é esse marco? Tem o batismo é depois, mas antes do batismo, normalmente, em algumas igrejas, as pessoas levantam a mão, depois o pastor chama na frente, e o que as pessoas fazem? Uma oração de entrega e de confissão. E quem é salvo de quê? Do inferno. O que mais? Do quê? Do antigo homem. Se torna uma nova criatura. E como isso funciona? Nenhuma criança nunca perguntou para vocês como é que isso funciona? Pelo Espírito Santo. Eu tinha uma curiosidade de como é que funcionava isso. E aí eu não sabia, já falei isso para vocês, se Deus lembrava que eu tinha feito a oração de entrega. Então eu orava de novo todo dia para ele não esquecer. Para não correr o risco, Jesus voltar e eu ir para onde? Para o inferno. Né? E aí Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Que pecado? O pecado original. Nossa, alguém trouxe essa palavra. Não achei que alguém fosse trazer, mas obrigada. Não foi combinado. Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora, já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Eu prometi não falar mal de Paulo. Então, muito bem. Paulo está contando para a gente aqui que Cristo é essa figura através da qual Deus reconcilia o mundo com ele. Estávamos separados pelo pecado. 4 leis espirituais. Alguém já foi para a rua fazer evangelismo com esse livrinho das 4 leis espirituais? Não? Vocês não sabem o que são as 4 leis espirituais? Eu vou contar para vocês. 1. Todo ser humano, todo, sem tirar nenhum, pecou e por isso está distante da glória de Deus. 2. Nós tentamos, pelas nossas próprias forças, nos reaproximar de Deus, mas não conseguimos porque somos falhos. E por isso, Jesus é essa ponte que nos une de volta a Deus, na sua 3ª lei, quando nós nos aproximamos desse Jesus e, através da sua cruz, somos resgatados, reconciliados com Deus para 4 irmos ao céu. 4 leis espirituais. No final, na parte de trás, tinha o endereço da igreja que você deveria procurar caso tivesse feito a sua oração de entrega. Ok? Muito bem. As 4 leis espirituais são profundamente baseadas em Paulo, tá? A estradinha de Romanos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E assim, muito bem. Mas vamos fazer uma digressão aqui. Digressão é quando a gente sai do tema. É o que anula a sua redação no Enem. E aí vai parecer que eu saí do tema. Talvez. Mas acho que vai fazer sentido, porque já me deram aqui a deixa. A noção de pecado original, ela não está aqui. Agnes, como assim? A noção de pecado original não é do judaísmo. Ela não está presente em nenhum outro lugar a não ser no cristianismo. O relato de Gênesis 3, que todo mundo conhece como o relato da queda, se você abrir a sua Bíblia, vai estar lá um subtítulo, o relato da queda, ou o primeiro pecado, ou o que for. Essa noção de que isso é um relato de uma queda é uma construção do período em que você vai colocando nome nas coisas, capítulo, é já na construção do cânon. Antes disso, e você pode ler Gênesis 3, a palavra pecado não faz parte dessa narrativa. Eu não vou falar sobre isso agora. Eu prometo voltar a Gênesis em outro momento, talvez num outro sermão, mas eu estou enunciando isso para vocês, e se vocês quiserem as informações de onde eu tirei isso, eu dou para vocês me chamam no privado e eu mando para vocês essas informações. Mas vocês podem só pegar a Bíblia de vocês e ler, riscando aquele título, e vocês vão ver que a palavra pecado não está ali. Mas tudo bem. A noção de pecado original é uma doutrina cristã construída no período da patrística, principalmente por Santo Agostinho, em uma disputa teológica. Ele estava tentando explicar o caos no qual o mundo estava inserido. E para ele era interessante e importante, fazia sentido construir uma doutrina que ligava esse caos a uma certa corrupção humana. E onde é que a gente inaugura essa corrupção humana? Para Agostinho, isso era culpa de um desequilíbrio cósmico inaugurado com o fato histórico do momento em que Adão e Eva desobedecem a Deus. Então, ali, o equilíbrio cósmico foi rompido, aquela rebeldia macula toda a humanidade, então não há o que podemos fazer, nós nascemos pecadores, passamos o resto dos nossos dias tentando, futilmente, de alguma forma, expiar o nosso pecado. E aí, para Agostinho, em Jesus, Deus encontra o seu bode expiatório perfeito, através do qual ele expia a sua ira e faz com Jesus aquilo que Deus gostaria, na verdade, de fazer conosco. Uma pausa. Não sou eu que digo isso, tá? Isso é Santo Agostinho. E os calvinistas também. Cadê Priscila? Cadê Priscila quando eu preciso zoar ela? Depois vocês digam para ela que eu falei mal dela. Mas muito bem. Paulo está escrevendo antes de tudo isso que Santo Agostinho escreveu. Então, o que Paulo está chamando de pecado? Primeiro, Paulo usa 2 palavras diferentes aqui nesse texto, nesse trecho da carta, tá? Que é o único trecho que eu estou analisando com vocês. Uma palavra, e eu não sei falar grego, tá, gente? Não sei,
Sou péssima, então vocês perdoem. Mas uma dessas palavras é paraptoma, que significa uma transgressão de algo. Não existe sozinha, tá? Não existe assim, o pecado, como existe pra gente. Essa paraptoma, ela só existe em relação a alguma coisa. E a segunda palavra é amártia. Sei lá como é que se fala isso. Que é basicamente um equívoco grave. Dentro da literatura, essa palavra é usada para falar quando o herói de uma tragédia comete um erro grave. É o erro que lança toda aquela trama num outro caminho. Quando Édipo, por exemplo, foge do seu destino para, no final das contas, dar de encontro com o pai que ele não sabia que era o pai, e mata o pai, e depois casa com a mãe sem saber que era a mãe. É uma transgressão que dá o sentido de toda aquela tragédia. Ou a gente pode dizer que é errar o alvo. Você tinha um alvo, no caso, esse herói que eu estou usando como exemplo, qual era o alvo? Fugir daquele destino que foi revelado. E ele consegue? Não, ele erra o alvo. Dá tudo errado. Amártia, com H. E aí aqui, a gente tem que lembrar que Paulo é judeu. Ele não é cristão. Paulo é um judeu que acredita em Jesus. Às vezes a gente perde isso de vista, tá? Mas Paulo é um judeu. Então, de que tipo de transgressão ele poderia estar falando? Não pode ser de Adão e Eva, porque a noção de pecado não estava ali. Então, quando Paulo fala de uma transgressão da qual nós estávamos separados de Deus por causa desse pecado, não pode ser Adão e Eva. Vocês estão me olhando com cara de que eu sou maluca. E eu sei que eu estou falando uma coisa que talvez seja um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Tem gente que está me olhando com cara de... Ela endoidou completamente. Mas muito bem, não se desesperem. Nós vamos falar sobre o que Paulo está finalmente dizendo aqui. E para isso, nós vamos ter que ir a outra carta de Paulo, que é Romanos. Eu já estou até ficando com falta de ar de tanto que eu estou falando de Paulo. Mas vamos ver se eu consigo chegar ao final dessa mensagem sem sufocar. A carta de Romanos 3 diz assim, muitas coisas, tá? Mas ele está lá discutindo se os judeus são mais santos que os gentios, se os judeus estão mais certos ou mais errados. E aí ele chega no versículo 10, capítulo 3, versículo 10, e diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ponto. Como está na Bíblia de vocês? Vocês estão lendo a Bíblia? Está entre aspas esse trecho? Na minha está. Porque não sei se vocês notam, esse versículo começa como está escrito, blá, 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 blá. Isso era uma maneira de citar alguma coisa. Hoje, se ele estivesse escrevendo uma tese, botasse uma aspa e não botasse a nota de rodapé, a gente acusaria Paulo de plágio. Mas, nesse caso aqui, não tem problema, porque não existe a noção de plágio ainda. E também porque Paulo está escrevendo para pessoas que sabem de onde ele está tirando isso daqui. Coisa que não somos nós. Mas eu vou dizer para vocês de onde Paulo está tirando isso. Nesse texto, Paulo está citando muitos textos, tá? E aí, entre eles, o Salmo 14, o Salmo 15, o Salmo 110, o Salmo 10, Isaías 59 e o Salmo 36. Precisamos entender por que ele está citando esses salmos para a gente chegar em o que é pecado para Paulo. Muito bem. O fracasso a que Paulo se refere, ou esse alvo errado, não tem nada a ver com aquela suposta desobediência de Adão e Eva, que eu já falei para vocês, que essa noção não está aqui. Mas
tem a ver com alguma outra coisa. E para a gente entender, a gente vai ler juntos 2 desses salmos. Salmo 10 e o Salmo 14, porque eles resumem as ideias dos outros textos. Então, abre a Bíblia no Salmo 10 e vamos ver o que está escrito no Salmo 10. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as suas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim e nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras, ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita, perto dos povoados, em emboscadas, e mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Ele pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ergue a sua mão, não se esqueça dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em suas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Vamos parar aqui e vamos ao Salmo 14. Se fosse a Bíblia normal, teria chegado mais rápido. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para ver os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come o pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, porque Deus está no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram o plano dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Muito bem. Se errar o alvo não tem a ver com esse pecado original que nós aprendemos, se não tem a ver com Adão e Eva, qual é o grave erro desse ser humano nessa tragédia que estamos inseridos, que é a história do mundo, que não é essa desobediência, não é esse dito ato de rebeldia, não é um pecado moral, como nós aprendemos. Não é um pecado que tem a ver com a forma como nós nos vestimos. Não é um pecado que tem a ver com absolutamente nada do que tange aquela moral e os bons costumes que nós aprendemos. Para Paulo, esse errar o alvo, esse transgredir, é falhar em fazer a vontade de Deus. Agora, qual vontade de Deus? Nós não estamos falando de novo daquela lógica do pode e não pode. Isso não está aqui. Quando Paulo vai citar, o que ele está citando? Textos que falam sobre como algumas pessoas se aproveitam de outras. Como existem pessoas gananciosas que se aproveitam do pobre, que colocam pessoas mais fracas do que elas, ainda mais diminuídas, ainda mais humilhadas. Paulo era um homem muito bem versado nos estudos do Antigo Testamento. Então, Paulo, com certeza, leu Amós, que dizia: parem o barulho das suas canções religiosas. Não quero ouvir a música de harpas. Quero que haja justiça como águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Paulo leu isso. Quando Paulo pensa em pecado, quando aciona essa noção de transgressão, é sobre isso que Paulo está falando.
Paulo estudou Isaías, e não à toa ele cita Isaías 59, quando ele está falando nesse trecho da carta de Romanos. Porque Isaías 59 diz: as nossas transgressões estão sempre conosco, reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, ao fomentar a opressão, assim a justiça retrocede. A retidão fica à distância, a verdade caiu na praça, a honestidade não consegue entrar. Se é desse pecado que Paulo está falando, de que salvação Paulo está falando? O quê? Nos salvar de sermos iníquos. Gostei da palavra nos, desse pronome, vamos usá-lo. Por quê? A noção de salvação individual, gente, ela é uma invenção da reforma protestante. As pessoas não gostam quando eu digo isso. A música, na nossa introdução, colocou assim: me aceita com os meus medos, falhas e temores, a ti me rendo, a minha vida entrego para seguir os seus passos. Você nota como ele está falando eu, a minha vida? Estou falando de mim, é sobre mim, a salvação é sobre mim, é sobre o meu indivíduo, o meu eu. Essa é uma noção da reforma, e faz muito sentido naquele momento, porque a reforma está construindo uma outra noção possível de salvação, a fim de retirar o poder que a igreja tinha se outorgado de conceder ou não a salvação. Então a reforma luta contra isso e cria uma noção de salvação individual, que não está em Paulo, nem em Jesus, nem em lugar nenhum do Novo Testamento. Por quê? Porque não existia noção de indivíduo. A noção de indivíduo, ela é da Idade Moderna. Mas eu não posso dizer isso, né? Porque chove hate quando eu falo isso. Não existia noção de indivíduo. Ah, meu Deus! Mas e aquilo outro? O que acontece? A gente, cada um de nós somos frutos da Idade Moderna. Então, quando a gente lê qualquer coisa, a gente já está lendo com óculos do moderno. Então, a gente lê a história de Daniel, a gente lê um indivíduo. A gente lê a história de Moisés, a gente lê um indivíduo. Mas são histórias que estão falando sobre o coletivo. Sobre o coletivo do povo, o coletivo de profetas, o coletivo de escribas. É que a gente lê com os olhos do indivíduo. A ideia dessa oração de entrega, que a gente repete, que marca o início de uma nova vida, ela também é uma construção da reforma. E é por isso que a gente não encontra no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. Aí eu perguntava para minha mãe está ali, não me deixa mentir, aonde está na Bíblia essa oração que a gente repete? Eu era uma criança chata. Eu era uma criança difícil. Aonde está na Bíblia? Não tem. Não tem na Bíblia. Porque não tinha esse rito. O rito era o batismo. E é por isso que também o batismo não tinha burocracia. Quero ser batizado. Veja, uma poça, se quiser. Pronto. Por aspersão, ainda por cima, você só jogava lama em cima da cara da pessoa. Pronto, está batizado, acabou, fim. Muito bem. Se a salvação não é individual em Paulo e nem em nenhum lugar do Novo Testamento, significa dizer que a salvação não é sobre mim e nem sobre você. A salvação é sobre reinaugurar o mundo. É sobre transformar esse mundo e reconciliar esse universo com Deus. Para Paulo, salvação não tem a ver com eu ir para o céu ou eu ir para o inferno. Porque não é sobre mim. Salvação tem a ver com, será que as pessoas à minha volta estão vivendo o reino de Deus agora ou elas estão passando fome? Elas estão vivendo o reino de Deus agora ou existem pessoas as oprimindo e retirando delas a dignidade que Deus lhes concedeu? Isso é salvação. Quando você chega para alguém e diz, não, Jesus é a boa nova da salvação, o que isso representa? Que Jesus morreu pelos seus pecados? Que pecados? Representa que Jesus devolveu a dignidade a todas as pessoas com as quais ele caminhou.
e nos entregou a missão de nós devolvermos a dignidade para todas as pessoas com as quais nós caminharmos. Não tem a ver com oração de entrega, não tem a ver com um pecado moral, não tem a ver com a gente nascer sujo, tem nada a ver com isso. O pecado, o errar o alvo, a transgressão, é a transgressão que permite que eu veja alguém, um semelhante, imagem e semelhança de Deus, na rua e não faça nada. Que não tenha acesso a 3 refeições diárias, que é o que Jesus nos ensinou a orar. Dê-nos o pão nosso de cada dia. Não é meu. O pai não é meu, o pão não é meu, nada é meu. É tudo coletivo. E dessa forma, a salvação também é coletiva. Aquela oração que a gente aprendeu, que a gente faz essa oração, é um ponto final, e a gente pode só descansar e se santificar enquanto Jesus se torna o Senhor das nossas vidas. Foi assim que vocês aprenderam? Sim? Salvação é sobre retornar de maneira integral àquela dignidade humana para a qual nós fomos criados. E aí, nesse sentido, salvação não é algo que a gente recebe. É algo que nós somos convidados por Jesus a construir com Ele. É algo que nós construímos com Deus através das nossas ações cotidianas. É fazendo tudo isso que nós fazemos em memória do Mestre Jesus de Nazaré, que caminhou por essa terra demonstrando com a sua vida exatamente o que é salvação. A salvação, diferente do que a gente aprendeu, não foi algo que Jesus nos entregou com a sua morte. Foi algo que Jesus construiu e nos mostrou como construir com a sua vida. Nesse sentido, em Jesus, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Não é sobre mim, não é sobre você. Salvação é sobre a gente sonhar uma outra cidade possível. Não sei se vocês já foram ali ver o sonho das nossas crianças, está ali. Ao longo do ano passado, as nossas crianças estudaram sobre as ODS junto com a Karine e elas construíram uma cidade dos sonhos. Salvação é tirar uma cidade dos sonhos do papel e transformar em realidade. Salvação é militar contra o racismo ambiental que permite que as pessoas percam tudo, ano após ano, em chuva após chuva. Tem mais de 70 anos que a gente tem foto, documentação. A minha casa está segura, mas se a do meu irmão não está segura, salvação não chegou para ele ainda. E eu sou emissária de salvação, ou não? Se a minha casa está segura e a do outro não está, o que eu preciso fazer? Em quem eu preciso votar? Com quem eu preciso reclamar para que a salvação que chegou na minha vida chegue na vida do outro? Vocês entendem que salvação não é uma oração que eu faço e descanso, mas é uma ação que eu faço em movimento pelo outro? Eu acho que isso muda um pouquinho a maneira como a gente enxerga não só a salvação em si, mas o que esse Jesus representa. E por que é tão importante a gente voltar e se perguntar: quando eu falo que Jesus é o autor da salvação, o que eu estava pensando quando eu cantei a primeira vez? O que vocês estavam pensando? Vocês estavam pensando na sua salvação? Sim, né? Individualmente. O autor da minha salvação. Jesus é o autor da salvação que reconcilia o universo. Então vocês e eu, nós somos coautores dessa salvação junto com Jesus. Porque é a isso que ele nos convida, foi para isso que ele nos enviou, para que sejamos nós missionários, emissários de salvação. E enquanto alguém não tiver salvo, enquanto tiver alguém nas nossas ruas, passando fome, sofrendo, enquanto tiver alguém em qualquer lugar do mundo para quem a boa nova da salvação de Jesus não chegou, então nós ainda temos salvação para construir. E não é algo que a gente pode sentar, cruzar os braços e dizer: ótimo, estou salvo, vou para o céu. Porque tem gente vivendo no inferno hoje. Tem gente vivendo no inferno agora. Somos nós que podemos lutar para que essas pessoas saiam hoje desse inferno. Saiam agora, no tempo presente, não no futuro, não numa vinda vindoura, não num reino dos céus, mas num reino da terra. Porque a salvação não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre todos nós, como coletivo, e o que a gente pode construir coletivamente. Amém?